Posso ir? Beleza. Autor. O cachorro de Ângela parece ter uma pessoa dentro dele. Ele é uma pessoa trancada por uma condição cruel. O cachorro tem tanta fome de gente e de ser um homem, excruciante a falta de conversa de um cachorro. Se eu pudesse descrever a vida interior de um cachorro, eu teria atingido um cume. Ângela também quer entrar no ser vivo de Ulisses. Fui eu que lhe transmiti esse amor por animais. Ângela, ó Deus, e eu faço uma concorrência a mim mesma. Me detesto. Felizmente, os outros gostam de mim. É uma tranquilidade. Eu e meu cachorro Ulisses somos vira-latas. Ah, que chuva boa que está caindo. Emanar do céu. É só Ulisses, e só Ulisses também sabe disso. Ulisses bebe cerveja gelada tão bonitinho. Um dia desses vai acontecer. Meu cachorro vai abrir a boca e falar. Será a Glória. Ulisses é Malta, é Amapá. Fica no fim do mundo. Como é que se vai até lá? Ele late quadrado. Não sei se dá para entender o que quero dizer. Na Copa do Mundo, o bicho endoideceu com os foguetes e minha cabeça ficou toda quadrada. Procuro entender meu cão. Ele é o único inocente. Eu sei falar uma língua que só meu cachorro. Eu sei falar uma língua que só meu cachorro, o prezado Ulisses, meu caro senhor, entende. É assim: Dacobela, Tutibã, Ziticoba, Letubã, Joju, Leba Lebajan, Tubitã, Leba Lebajan, Atotoquina, Zefirifã, Jetobabe, Jetobã. Isso quer dizer uma coisa que nem o imperador da China entenderia. Uma vez ele fez uma coisa inesperada e eu bem merecia. Fui fazer um carinho nele, ele rosnou. E cometi o erro de insistir. Ele deu um pulo que veio de suas profundezas selvagens de lobo e mordeu minha boca. Assustei-me. Tive que ir ao pronto-socorro, onde deram-me 16 pontos. Disseram-me que desse Ulisses para alguém, pois ele representava um perigo. Mas acontece que depois do acidente, uni-me ainda mais a ele. Talvez porque eu sofri por ele. O sofrimento por ser por, por um ser aprofunda o coração dentro do coração. Autor. Eu e Ângela somos o meu diálogo interior. Eu converso comigo mesmo. Estou cansado de pensar as mesmas coisas. Ângela, é tão ótimo e reconfortante o encontro para as 4 da tarde. 4 horas são do dia as melhores horas. As 4 dão equilíbrio e uma serena estabilidade, um tranquilo gosto de viver. Às vezes, quase um pouco esfuziante e em tremolo. Eu me torno esvoaçante, iridescente e levemente excitada. Autor. Tenho que perdoar Ângela, mais uma vez, por esse negócio de hora boa dos dias. Tenho que desculpar suas tolices porque ela conhece humildemente o seu lugar. Sabe que não é dos chamados e muito menos dos escolhidos. Sabe que uma única vez será chamada e eleita, quando a morte quiser. Ângela gostaria que não. Mas, quanto a mim, já estou preparado e quase pronto para ser chamado. Noto, pelo descaso que sinto pelas coisas e mesmo pelo ato de escrever. Poucas coisas me valem ainda. Ângela, comprei um vestido de gaze preta com esparsas de flores de tom morto, como se houvesse um véu em cima delas, apagando-as. O vestido todo parece tocado numa harpa. Sinto-me voar nele, livre da lei da gravidade. Estou esgarçada e leve, como se da negra África eu ressurgisse e me erguesse branca e pálida. O negro não é uma cor, é a ausência de cor.
Autor. Ângela está descambando. O que interessa a roupa que comprou? Ela é, às vezes, uma valsa austríaca. E quando fala em Deus, muda para Bá. Além disso, está viciada no hábito de possuir. Possuir para ela se confunde com viver. Assim é que assim é que um vestido pode enriquecer sua alma. Alma pobre, ela é vulgar, mas tem um encanto. É um cântaro de onde borbulha água fresca. Ângela, estou sofrendo de amor feliz. Só aparentemente é que isso é contraditório. Quando se sente amor, tem-se uma funda ansiedade. É como se eu risse e chorasse ao mesmo tempo. Sem falar no medo que essa felicidade não dure. Preciso ser livre. Não aguento a escravidão do amor grande. O amor não me prende tanto. Não posso me submeter à pressão do mais forte. Onde está minha corrente de energia? Meu sentido de descoberta, embora esta assuma forma obscura? Eu sempre espero alguma coisa nova de mim. Eu sou um frisson de espera. Algo está sempre vindo de mim ou de fora de mim. Autor. Quando dá uma, quando dá uma crise de mulherice em Ângela, ela espia o mundo pelo buraco da fechadura da cozinha. Ela ambiciona viver numa voragem de felicidade. Teimosa, sem acreditar na vida. Quero saber se uma pessoa pode determinar assim. Hoje vai ser um dia importante na minha vida. E concentrar-se tanto que o sol saia de sua alma e as galáxias rodopiem lentas e mudas. O drama de Ângela é o drama de todos. Equilibrar-se no instável. Pois tudo pode acontecer e danificar a vida mais íntima da pessoa. O que é que terá sido feita a minha alma no ano que vem? Essa alma terá crescido e crescido tranquilamente ou através da dor de duvidar? Ângela, um tiro no meio da noite. Ouço de repente um tiro. Foi um pneu que estourou? Alguém morreu? Que mistério, santo Deus! É como se tivessem atirado em mim no pleno meio de meu pobre coração. Aliás, pobre coisa alguma. Meu coração é rico e bate bem as horas de minha vida. Paciência da aranha formando a teia. Ademais, fico perturbada por enxergar mal no claro escuro da criação. Fico assustiçada com o relâmpago da inspiração. Fico assustadiça com o relâmpago da inspiração. Eu sou meio puro. Eu sou um medo puro. Autor. Eu gostaria de expor Ângela a uma música de terror. A música teria intervalos de terrível silêncio com aqui e ali pingos de flauta. Então, uma voz de contralto, de repente, com extrema suavidade, cantarolava com boca fechada, excessivamente calma e segura de si, como numa ameaça que se faz quando se tem certeza de possuir armas mortíferas. Ângela iria se esconder embaixo das cobertas, abraçando seu cachorro Ulisses. Tenho um pouco de ciúmes de Ulisses. Ângela lhe dá muita importância. E não parece estar grata por eu tê-la inventado. Aí me vingo com a tal música de terror. Uma nota, porém, repetida, 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 até quase a loucura. Ângela tem medo da loucura e achar-se estranha. Eu também me acho um pouco estranho, mas não tenho medo da loucura. Ouso uma lucidez gélida. Vejo tudo, ouço tudo, sinto tudo. E me mantenho fora de ambientes intelectualizados que me confundiriam. Sou sozinho no mundo. Ângela é a minha companheira única. É preciso que me compreendam. Eu tive que inventar um ser que fosse todo meu. Acontece, porém, que ela está ganhando força demais. Ângela, eu raramente grito. Quando grito, é um grito vermelho e esmeralda. Mas em geral eu sussurro. Falo baixinho para timidamente dizer. Dizer é muito importante. Dizer a verdade que se encobre de mentiras. Quantas vezes eu minto? Meu Deus! Mas é
Para me salvar, mentira também é uma verdade, só que sonsa e meio nervosa. Minta quem puder, e que mintam com a paz de espírito. Porque a verdade exige longa escadaria a subir, como se eu fosse uma condenada a nunca parar. Estou cansada, é por isso também que falo baixo, para não me ofender. Autor. Sou um escritor enredado e perdido. Escrever é difícil porque toca nas raias do impossível. Estou cheia de personagens na cabeça, mas só Ângela ocupa o meu espaço mental. Ângela, fazia um frio intenso sem agasalho possível, e o chofer do táxi amarelo estava muito gripado. Esqueci de dizer que ao saltar do primeiro táxi, em plena Avenida Rio Branco, me chamaram aos gritos. Olhei e vi tudo o que era meu exposto sem sangue no asfalto da rua. E as pessoas me ajudavam no meio do trânsito a recolher os meus segredos. É que minha bolsa se havia aberto e desventrado, as suas entranhas e minhas preces espezinhadas no chão. Recolhi tudo e fiquei humilde e digna à espera, não sei de quê. E enquanto esperava, apareceu uma mulher magra que me abordou assim, para o meu espanto. Desculpe eu lhe perguntar, mas onde é que a senhora comprou este lindo chale verde? Fiquei estarrecida. Ele disse derrotada. Não me lembro mais. Estavam me acontecendo pequenos fatos insólitos e eu à mercê deles. Autor. Ângela está sempre por se fazer. Ângela é minha aventura. Aliás, eu sou a minha grande aventura. Arrisco-me em todos os instantes. Mas existe uma aventura maior, o Deus. Não me arrisco. Ângela. Continuei a andar pela cidade à toa. Na praça, quem dá milha aos pombos são as prostitutas e e os vagabundos. Filhos de Deus mais do que eu. Eu dou um milho para você, meu amor. Eu, prostituta e vagabunda. Mas com honra, minha gente, com minha homenagem aos pombos. Que vontade de fazer uma coisa errada, o erro é apaixonante. Vou pecar, vou confessar uma coisa. Às vezes, só por brincadeira, minto. Não sou nada do que vocês pensam, mas respeito a veracidade. Sou pura de pecados. A música de órgão é demoníaca. Quero minha vida acompanhada como com irmãs gêmeas de músicas de órgão. Só que dá medo. Música funeral? Não sei bem. Estou um pouco fora de órbita. Hoje matei um mosquito, com a mais bruta das delicadezas. Por quê? Por que matar o que vive? Sinto-me uma assassina e uma culpada, e nunca mais vou esquecer esse mosquito, cujo destino eu tracei, a grande matadora. Eu, como guindaste, a lidar com um delicadíssimo átomo. Me perdoe, mosquitinho, me perdoe. Não faço mais isso. Acho que devemos fazer coisa proibida, senão sufocamos. Mas sem sentimento de culpa, e sim como aviso de que somos livres. Eu sou meu próprio espelho e vivo de achados e perdidos, é o que me salva. Estou metida numa guerra invisível entre perigos. Quem vence, eu sempre perco. Autor. Ângela é muito provisória. Ângela, eu não chego a me compreender, não. É fumaça nos meus olhos, a telefonia é culpada, é unha quebrada no meio, risco de giz no quadro negro, é raiz, é nariz entupido, é fruta de repente podre, é cisco no olho, é pontapé no traseiro, é pisadela no calo do pé, é alfinete furando o dedo delicado, é injeção de novocaína, é cusparada no meu rosto. Sou uma atriz perfeita. Autor, gazela doida que é. Ângela. A minha intimidade, ela é máquina de escrever. Sinto um gosto bom na boca quando penso. Autor, ela é animal de porte. Eu quero a tua verdade, Ângela. Apenas isto, a tua verdade que não consigo captar.
Ângela, adoro meus pés, eles me cumprem. E sem duvidar, o motivo básico de minha vida é que, em certa hora, sou guiada por uma grande fome. Isso me explica. Sou indireta. Sou uma pessoa que é de repente e fico meio desesperada quando penso no impossível. Por exemplo, jamais conseguirei que um imperador no Japão me telefone. Eu poderia estar morrendo e ele não me telefonaria. Ou então, como localizar uma pessoa que não está em casa? Um impossível me submete. Feneço. Só no domingo passado à noite, sozinha com o meu cachorro, é que meu corpo se juntou a meu corpo. E eu então fui eu. Estou com fome e triste. É bom ficar um pouco triste. É um sentimento de doçura. E é bom ter fome e comer. A mais bela música do mundo, a mais bela música do mundo é o Silêncio Interestelar. Desculpe, mas não posso ficar sozinha contigo se não nasce uma estrela no ar. Quem ama a solidão não ama a liberdade. Flor, flor dá cada susto, o silêncio perfeito de uma flor, macio como quando se fecha a luz para dormir, e faz o botão da luz um barulhinho que quer dizer boa noite, meu amor. Ah, isso é algum desejo. Quero comer salmão e tomar café, e bolo de trigo. Tudo não passa de uma grande comédia com um ar de quermesse. Quero participar da festa dos animais, nas sombras do jardim rumorejante. O jardim cúmplice, esconderijos de pardais, sigilo, o jardim arpejado, intumescência criadora. Fiquei sozinha no domingo inteiro. Não telefonei para ninguém, ninguém me telefonou. Estava totalmente só. Fiquei sentada no sofá com o pensamento livre. Mas no decorrer desse dia, até a hora de dormir, tive umas 3 vezes um súbito reconhecimento de mim mesma e do mundo que me assombrou e me fez mergulhar em profundezas obscuras de onde saí para uma luz de ouro. Era o encontro do eu com o eu. A solidão é um luxo. Autor. Eu te procurei em dicionários e não encontrei seu significado. Onde está teu sinônimo no mundo? Onde está o meu sinônimo na vida? Sou ímpar. Ângela, falta uma nota precisa de classismo heróico em certa música moderna. De classicismo heróico em certa música moderna. Autor. Falta a você uma prodigalidade, falta-lhe dar aos outros um tratamento mais liberal. Você é ao pé da letra. Ângela, pensei em uma coisa tão bonita que até nem compreendi e terminei esquecendo o que era. Autor, eu te amo geometricamente e ponto zero no horizonte formando triângulo contigo. O resultado é um perfume de rosas maceradas. Ângela. Dor, alegria, só é simplesmente questão de opinião. Eu adivinho coisas que não têm nome e que talvez nunca terão. É, eu sinto o que me será sempre inacessível. É, mas eu sei tudo. Tudo o que sei, sem propriamente saber, não tem sinônimo no mundo, no mundo da fala, mas enriquece e me justifica. Em- Embora a palavra eu a perdi porque tentei falá-la. E saber tudo sem saber é um perpétuo esquecimento que vem e vai como as ondas do mar que avançam e recuam na areia da praia. Civilizar minha vida é expulsar-me de mim. Civilizar minha existência, a mais profunda, seria tentar expulsar a minha natureza e a supernatureza. Tudo isso, no entanto, não fala de meu possível significado. O que me mata é o cotidiano. Eu queria só exceções. Estou perdida. Eu não tenho hábitos. Autor. Ângela tem toda a iluminação feérica. E ao mesmo tempo que se habitua lenta e muda e majestosa e delicadíssima e fatal, em ser mulher, é modesta demais para sê-lo. É fugaz demais para
ser definida. Ela me contou que na rua dirigiu-se a um guarda e explicou que assim fez porque ele devia saber das coisas. E ainda por cima estava armado, o que infunde respeito a ela. Ela falou para o guarda: O senhor pode me informar por obséquio quando começa a primavera? Ângela é doida, mas tem uma lógica matemática na sua aparente doidice. E se diverte muito, a escandalosa. Aguça-se demais e depois não sabe o fazer de si. Que se dane. Entre o sim e o não, só há um caminho: escolher. Ângela escolheu sim. Ela é tão livre que um dia será presa. Presa por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? É, até mesmo ingênua. Então por que a prisão? Porque a liberdade ofende. Queria defender Ângela com fortes guardas militares suíços. Tão pecaminosa ela é, tanto ela se desperdiça à toa. No entanto, é alegre como uma marcha militar. Ângela, eu sou uma atriz, apareço, digo o que sei e saio do palco. Que mais pode querer uma pessoa rica e dona de uma mecânica e inteligência alta como a de um supercomputador? Autor. Estou cuidando demais a vida de Ângela e esquecendo a minha. Virei uma abstração de mim mesmo. Sou um signo. Eu simbolizo alguma coisa que existe mais do que eu. Eu sou o tipo dos cem tipos. Ângela, presença de príncipes, amazonas, vikings, atlântidas, duendes, faunos, gnomos, mães, prostitutas, gigantes, todos de boca pintada de preto e unhas verdes. Raízes retorcidas e contorcidas, expostas, imobilização da dor de terem crescido. Autor. Ela vê às vezes a realidade, uma realidade mais inventada e que nunca se aproxima da verdade, como se esta toda nua a assustasse. Ela é um superlativo, faz de conta que é feliz, mas às vezes essa felicidade a faz ficar desassossegada. Ângela, eu venho de uma longa saudade. Eu, a quem elogiam e adoram. Mas ninguém quer nada comigo. Meu fôlego de sete gatos amedronta os que poderiam vir. Com exceção de uns poucos, todos têm medo de mim como se eu mordesse. Nem eu, nem Ulisses mordemos. Somos mansos e alegres. Às vezes latimos de raiva ou de espanto. Eu escondo de mim o meu fracasso. Desisto e tristemente coleciono frases de amor. Em português é eu te amo. Em francês, je t'aime. Em inglês, I love you. Em italiano, oitamo. Em espanhol, eu te quero. Em alemão, ich liebe dich. Está certo. Sacanagem, né? Logo eu, a mal amada, a grande decepcionada, a que cada noite experimenta a doçura da morte. Eu me sinto uma charlatã, porque é como se minha última veracidade eu não revelasse. Eu não tenho que tirar a roupa e ficar nua na rua. Eu não, isso não é tão difícil. Mas o difícil é ficar com a alma nua. Entrego-me a Deus, então, e rezo muito para que me seja dada a proteção. Sou do outro planeta? Que sou eu? A humílima das humílimas que se prostra ao chão e encosta a boca entreaberta na terra a chupar-lhe o seu sangue. Ó terra, mas que cheiro de capim molhado! Como é confortante! E eu também me dispo no mar. Será que vou ter fim trágico? Oh, por favor, me poupe. Por favor, é que eu sou frágil, que me, es- que me espera quando eu morrer, eu já sei. Quando eu morrer, vou límpida como jade. Autor. Ângela tem medo de viajar por receio de perder o seu eu numa viagem. Ela precisa de pelo menos por um minuto para pegar a si mesma em flagrante. Pegar o vivo e tirar o seu imóvel retrato e olhar-se no retrato e pensar que o flagrante deixou uma prova. E desse retrato já morto. A desse retrato já morto. Ângela.
De súbito, a estranheza, estranho-me como se uma câmera de cinema estivesse filmando meus passos e parasse de súbito, deixando-me imóvel no meio de um gesto, presa em flagrante. Eu, eu sou aquela que sou eu, mas isso é um doido faltar de sentido. Parte de mim é mecânica e automática. É neurovegetativa. É o equilíbrio entre o não querer e o querer, do não poder e de poder. Tudo isso deslizando em plena rotina do mecanicismo. A câmera fotográfica singularizou um instante, e eis que automaticamente saí de mim para me captar tonta de meu enigma. Diante de mim, que é insólito e estarrecedor por ser extremamente verdadeiro, profundamente vida nua, amalgada da minha identidade. E esse encontro da vida com a minha identidade forma um minúsculo diamante inquebrável, irradioso, indivisível. Um único átomo, e eu toda sinto o corpo dormente, como quando se fica muito tempo na mesma posição e a perna de repente fica esquecida. Eu sou nostálgica demais. Pareço ter perdido uma coisa que não se sabe onde e quando. Aqui agora tem uma pausa. Fazemos a pausa? Que Sim? vocês acham? Oi, gente. É a primeira vez que eu tô participando. Boa noite. Olá. Você Você geralmente encontrou participa. na leitura, Lívia? Sim, sim, eu tô acompanhando aqui. Uhum. Na pausa vocês fazem já uma discussão? Uhum. Sim, na pausa a gente costuma conversar sobre o que a gente sentiu, o que a gente, sei lá. O que vocês acham? Pelo que eu vi aqui, tem uma. A outra parte é grandinha, e aí chega não sei, numa parte 2 do livro depois, que chama Como Tornar Tudo um Sonho Acordado. Então acho que a gente pode pausar e conversar um pouco, né? Sim. É como se fosse outro capítulo? Como que É funciona no livro físico? assim, ó. Parece que não é só uma pausa, é uma divisão mesmo, assim. É, e aí depois tem uma outra parte, essa, Uhum. outra divisão. Ô, Amanda, um trava-línguas, né? Essa parte que você lê. Nossa, e sabe que eu fiquei com a sensação? Eu falei, vou pegar pra ler que eu tô com muito sono. E tem um ritmo muito diferente entre o autor e a Ângela, né? A Lívia falou isso semana passada, e quando você está fazendo a leitura em voz alta, o autor eu senti muito mais facilidade de fazer a leitura, porque ele é mais imperativo, assim. Ele é mais. Ele direciona. A Ângela tem essa coisa da liberdade, então ela vai indo, né, num fluxo, há muita vírgula, vai e volta, jogo de palavra, e que eu acho que é até essa caracterização que ele vai dando pra ela, né? Ela é muito livre, ela é muito vulgar, ela é muito aquilo, ela vai indo, essa liberdade que eu preciso prender, né? Então tem uma diferença mesmo de cadência mesmo, eu fiquei com essa sensação, assim, de ritmo na leitura. Uhum. Parece A que a Angela Angela traz. tá tateando os caminhos possíveis, né? Me lembrou um pouco Água Viva, que eu tinha lido, eu li há pouco tempo, e o fluxo da Clarice é muito assim: escrevo agora porque pensei em tal coisa, agora vou parar de escrever porque estou indo dormir, agora eu faço isso e agora eu faço isso. Então é muito assim, o ímpeto, o impulso. E da Angela parece que segue nisso, assim, ó, tô descobrindo, tô visualizando. Uhum.
Eu sempre fico com a sensação que a Clarice está escrevendo assim, freneticamente, sabe? Sempre tenho essa sensação. Quando eu vi sobre a escrita desse livro, assim, nossa, me veio muito isso. E eu fiquei pensando o quanto é curioso, né? Em um grupo mais cedo hoje a gente falou das línguas, né? E aí, de repente, tem a língua do cachorro aqui, ela traz outras línguas para falar o eu te amo, né? E que curioso isso, né? E Não dentro sei. do mesmo idioma, né, existe língua diferente, porque presume-se, né, que o autor e ela, eles compartilham de uma mesma língua enquanto idioma. Mas do jeito que a Amanda fala, a gente entende que tem uma linguagem, mesmo se tratando do mesmo idioma, que é diferente entre os dois. Acho que existe na linguagem um retrato da estrutura, né? Daria para pensar assim. A estrutura do autor, e aqui nem pensando, não se trata de diagnóstico, mas de estrutura deles, né? De estrutura simbólica de cada um. Ele tem um momento que vai dando consistência, né? Aquela hipótese que a gente foi traçando de que ele é mais. Eu acho que no encontro passado eu falei que eu imagino uma pessoa corporativa quando eu penso no autor. E ela, uma mulher livre, né? E ele tem um momento aí que ele fala sobre saber tudo. Ele para mim encarna essa figura bem do alienista lá do Machado de Assis, né? O Simão Bacamarte, que é aquele cara que ele quer saber tudo, a verdade, é a busca do absoluto. E ela não, né? Ela já tá numa fluidez outra, né? Nesse que a Lívia fala, da água viva, né? Nessa liberdade de expressão, né? É muito interessante essa questão da cadência também. Eu acho isso uma baita de uma criação da Clarice, de conseguir colocar em palavras o ritmo, né? Assim, de cada um, para falar de cada um, que traz uma ideia de cada um, tanto do autor quanto da Ângela, né? E dá para a gente pensar isso que você falou da estrutura na linguagem de cada um, também na escrita, É, eu pensei nisso. sabe? Assim, o jeito, eu fiquei pensando, o jeito que eu falo, o jeito que eu escrevo conta também Hum, de quem eu sou, né? uhum. E o jeito que o autor articula as frases e se coloca no texto, será que não conta de quem ele é? Assim como a Ângela. O jeito que ela diz também não conta de quem ela é, de como ela vive, de como ela deseja. E ele, de como ele vive, de como ele deseja, de como ele se coloca, da posição que ele se coloca, né? Fiquei pensando nisso. Porque Uma como coisa que eu pode? Isso não é bonito? O mesmo idioma ter diferenças, né? A gente compartilhar de um mesmo idioma, mas cada um fazer um uso desse idioma diferente, de se colocar nele de um modo diferente, né? tem da Clarice no autor. Porque assim, é uma pergunta porque assim, eu consigo ver muito claramente o que tem a Clarice na Ângela. Não só os fatos concretos, assim, o cachorro liso, por exemplo. Mas fiquei pensando assim, o que tem da Clarice no autor? Eu fiquei pensando muito essa busca por esse todo, uma coisa meio do que se encerra. Eu tenho uma sensação desse autor muito voltado para a morte. Uhum. Não Hum, sei, é uma coisa que, tipo, porque tem a coisa de que foi perto da morte, né, que ela escreveu esse livro. E, tipo assim, é a criação, aquilo que vai ficar, aquilo que vai escapando da própria apreensão dele.
Mas ele vai tentando dar um contorno, ele vai tentando encerrar aquilo, ele vai tentando dar um fechamento. Na hora de prender, eu sinto ele muito voltado para uma coisa da morte. A hora que ele fala da solidão, eu só tenho você, né? Eu acho que tem um processo ali meio apelativo até, assim, sabe? Preciso te encerrar, eu preciso te prender, eu preciso dar conta de você para fazer algum sentido aqui para minha própria finitude aqui também, que ele sei lá, eu fiquei numa viagem, assim, de pensar na morte, assim, ele com ela na morte, né? O que significa ela criar uma personagem, né? E dizendo da posição do autor também. Uhum. Eu acho que se o autor é a morte, a Ângela pode ser a criança, né? A infância, o vislumbre de um futuro. É engraçado, porque na página 54 ela fala sobre desejo, né? A Ângela fala: Ah, estou com desejo, quero comer salmão e tomar café, e bolo de trigo. Tudo não passa de uma grande comédia com ar de quermesse. Quero participar da festa dos animais. Nas sombras, o jardim rumorejante, o jardim cúmplice, esconderijo de pardais, sigilo, o jardim arpejado, intumescência criadora. Fiquei sozinha num domingo inteiro. Não telefonei para ninguém e ninguém me telefonou. Estava totalmente só. Fiquei sentada no sofá com o pensamento livre. E aí eu lembro que teve uma fala que o Gregório do Vivier falou uma vez, num podcast, que ele estava comentando como as pessoas se sentem mal por ser pequenas, né? E ele disse que agradece, não trocaria nada na vida dele pela altura dele, porque ele disse que ele ser pequeno faz ele olhar de baixo para cima. E ele vê o mundo com ele dando um exemplo, né? Como uma criança vê, você olha com vislumbre, tudo é mágico, tudo tá numa posição de, meu Deus, que, que místico, que interessante. E você vê os pássaros e você vê as árvores, as folhas mexendo. E ele diz que uma pessoa grande, ao contrário de uma criança, um adulto, vai olhar de cima para baixo e além do olhar de julgamento, que já vem nesse olhar simbólico, ele diz que você vê as piores coisas, você vê a calvície das pessoas, você vê as caspas das pessoas. E ele diz que tem uma coisa mágica em ser criança, que é essa que não é ser interessante, é ser interessado, que é o que a criança é, né? E a Ângela vem muito com esse pensamento lúdico. É muito lindo, porque se chocam, né? O autor e a Ângela. E eles criam esse paradoxo muito lindo em uma linguagem semelhante, né? É muito interessante. Quando foi aparecendo essa parte da fome, né? Ela falando da fome, o que que ela quer comer e tudo mais. Eu fiquei com a coisa dessa coisa de que ela tem fome da vida, né? Tipo, a música lá do Djavan, que é Vida foi feita para estar em dia com a fome. Um trechinho que fala, a vida foi feita para estar em dia com a fome, né? Que é essa coisa, assim, né? De devorar mesmo. Eu estava vendo uma parte aqui que o autor fala, eu grifei, que eu fiquei pensando que talvez possa pensar nessa questão que tem da Clarice no autor, que é como ele fala da questão do escrever. E aí eu acho que talvez tenha algo aí de escrita da Ângela, talvez, sabe, do autor dizendo do processo de escrita da Ângela, talvez tenha algo da Clarice dizendo do seu processo de escrita. Por exemplo, ele fala: sou um escritor enredado e perdido. Escrever é difícil porque toca nas raias do impossível. E tem uns outros momentos em que eu percebo que ele fala desse processo de escrever e de criar. Uhum. Talvez a Clarice esteja dizendo aí não só algo sobre a criação da Ângela, mas dos seus outros livros e dessa liberdade que ela usa para criar e escrever. Né? Fiquei pensando, me veio isso também.
Eu acho que às vezes a gente tenta pensar Ângela e autor como duas coisas separadas, né? Mas eu fico pensando se não tá mesmo tudo junto, igual quando você fala, Camila, nesse trecho que você tira do autor e vê Ângela. Eu acho que é isso mesmo, assim, porque eu consigo ver isso na gente também, né? A Amanda associou com a morte, eu associo com a estrutura da linguagem, esse autor, que busca sempre um sentido. Isso também está na gente, né? E aí, Ângela também tá, dependendo de como a gente se relaciona com a linguagem. A linguagem, ela sempre está buscando um fechamento, uma significação, né? Um sentido. E a Ângela, por sua vez, ela vai escapando a isso. Eu tô muito com. Já falei cedo e vou falar de novo, o livro do Laerte. Olha que bonita essa capa aqui. Já saiu? Hum? Já saiu? Não era um que ele ia lançar? Não, esse já tem tempo, ele é de dois mil Já e tem vinte e tempo? dois. Só que olha que bonito que ele fala. Ele tem um jeito de escrever muito diferente. É um texto acadêmico, mas ao mesmo tempo ele não é. Ele Fala o coloca, nome. chama A Casca do Tempo Nascente, Ensaio sobre a Sedução. E ele traz coisas que ele compartilha com a companheira dele. Eu falo companheira porque eu não sei se é namorada, noiva, esposa, mas ele, no meio da questão toda acadêmica, ele traz recortes de coisas que os dois conversam, né? E aí tem um momento que ela fala uma coisa tão bonita que eu queria trazer para vocês, assim, mas eu acabei perdendo na hora que eu fui ver a capa. Mas que ele está falando justamente dessa parte, Camila, que você leu, escrever é difícil porque toca nas raias do impossível. Ele fala que escrever é sempre fazer uma escolha, é fazer uma decisão, né? E aí, ao escrever e pensar isso em associação com decidir, traz também uma perda, né? E aí ele, ao mesmo tempo que ele fala que a palavra sidera, porque aí já está trazendo o conceito que ele está trabalhando sobre sideração, que é estar tomado pelo astro, ao mesmo tempo que sidera, ela dessidera, né? Mas eu recomendo muito o livro dele. Aqui achei o diálogo que ele colocou com a companheira dele. Isso é uma fala dela para ele. Às vezes, explicar amortece a magia que oferece, querido. E aí ele vai trazendo essas frases que ela diz para ele no meio do livro, né? Muito interessante esse jeito. Aí ele colocou assim: escrevo, isto é, procuro, isto é, engendro. Ai, que bonito. Quero ler. Tô cada vez mais curiosa sobre esses processos de escrita. Esse Esse Laerte de Paula, ele é professor de vocês, alguma coisa? Porque eu lembro que a Lívia já falou dele e eu fui procurar as coisas dele e estou usando ele para um trabalho acadêmico da minha semana universitária, sobre é. eu até anotei no caderninho, é sobre um meandros da sedução. E é um trabalho acadêmico que eu estou desenvolvendo em Clarice Lispector, né? Sobre o profano e o sagrado. Aí eu tava comentando sobre a linguagem e citei ele na minha referência. Mas eu fiquei muito curiosa porque eu só li uma coisa dele. E aí eu fiquei pensando, será que é professor das meninas? E eu não sei, e eu tô perdendo essa oportunidade de saber. Ele não, assim, professor, não, mas ele tem uma transmissão, pelo menos para mim. Não à toa eu falo muito dele, né? Desde que eu vi alguma coisa dele, isso mexeu muito comigo, assim, eu repito muito, falo dele, né?
mas ele não é nosso professor direto. Mas as palavras dele têm um efeito Eu ia assim, né? falar isso. De professor, talvez, não sei. Mas transmite alguma Não coisa direto. para mim. Eu ia falar isso. Não direto, mas indiretamente. Eu posso ler mais um trechinho dele? Já que a gente está falando. Ai, pode. Por Eu vou, favor. Lívia, eu vou falar só uma coisa. Eu fiquei extremamente angustiada. Eu até anotei aqui, ó. Escrever é fazer uma escolha. Aí agora sinto que eu vou ficar travada na escrita do meu projeto, tá? Obrigada. E eu tô 2 semanas sem análise, porque tem um monte de feriado e um tanto de trem. Tô Tem que aí. fazer uma escolha. Ó, que Obrigada, bonito. amiga. Talvez o trecho dele te, te inspire. Diz assim: na psicanálise, só se deveria ser visitante. Uma casa vazia, onde convém que cada um que adentre seu teto saiba que será necessário oferecer-lhe palavras não todo adequadas, e que suas palavras estão condenadas a deslizarem, sem poder cristalizar-se em uma verdade universal, nem em um poder sobre a palavra e a questão que causa o outro. A gente falou de casa vazia, né? No grupo de estruturas hoje. Sim. Quem sabe a gente não pode depois fazer um convite para ele, né? E talvez para Ana, companheira dele, eu acho que ela é escritora, acho que ela tem alguma coisa assim com a escrita também. E aí a gente podia um dia convidar, né? Seja no final, quando a gente acabar de ler esse texto, né? E Bia, compartilha com a gente seu trabalho quando ele ficar pronto. Nossa, eu fiquei Bem, curiosa. Eu estou em um processo de submissão ainda. Estou mandando para os meus orientadores e eles estão corrigindo e me enviando de novo. E eu estou dando uns ajustes finais. Até setembro eu envio e quando eu, enfim, tiver o texto todo pronto, eu mando no grupo para a gente ler, uhum, quem quiser. sim. Que incrível. Bom, ficamos? Seguimos na próxima semana? Seguimos. Tchau, gente. Tchau, boa Tchau, semana. gente. Boa semana. Boa noite.